pessoal! Hoje nós vamos falar sobre crise dissociativa na visão espírita. Eu sou a Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Loucura ou Sanidade, onde falamos sobre a saúde mental dentro do universo espírita. O nosso tema são as crises dissociativas. E aí, elas são realmente orgânicas, são emocionais, são mediúnicas ou são um processo obsessivo? Na verdade, essas 4 causas podem acontecer. Mas o que é um transtorno dissociativo? Todo mundo dissocia em algum momento, gente. Quando você está lá de repente lavando uma louça, fazendo qualquer coisa mais mecânica e você começa a pensar na morte da bezerra, como se diz lá em Minas Gerais, começa a dar aquela viajada legal, você está fazendo uma dissociação e tem diversos graus para isso. Alguns casos, a pessoa faz realmente uma dissociação importante, ela deixa de se perceber no próprio ambiente onde ela está, ela começa a estranhar o próprio ambiente que muitas vezes é comum para ela, parece que ela está numa outra realidade, num outro local, e isso é chamado de desrealização. Também pode acontecer da pessoa não sentir que é ela mesma, não reconhecer o próprio braço, o cabelo, o rosto, parece que é uma outra pessoa, e isso a gente chama de despersonalização. São sintomas de crises dissociativas mais importantes. Dentro desses transtornos dissociativos, nós temos diversos tipos. A amnésia dissociativa, aquela pessoa que passa por um trauma, por uma situação complicada e aí ela esquece aquilo, ela simplesmente apaga da memória dela. Nós temos a fuga dissociativa, que é aquela que a pessoa sai aí correndo para meio mundo, não sabe aonde está, onde vou, porque ela está realmente fugindo de uma situação que a magoou de alguma forma muito importante. Nós temos o transtorno dissociativo de identidade, a chamada personalidade múltipla, que o pessoal gosta de explorar nos filmes, né? E essa personalidade múltipla eu vou falar alguns detalhes interessantes para vocês da perspectiva espiritual. Nós temos também alguns casos em que a pessoa tem anestesia de certas partes do corpo, ela não sente o braço, não sente a perna, ela pode ter um transtorno dissociativo de movimento, ela não consegue mexer aquela parte do corpo, por mais que ela tente. Pode simular em alguns casos um derrame, por exemplo, um AVC, a pessoa de repente para de mexer aquela parte do corpo, o lado direito inteiro, por exemplo, e aí as pessoas acham que ela está tendo um derrame, levam para o pronto-socorro e lá o médico consegue ver que não é realmente uma alteração neurológica, mas sim uma crise dissociativa. E nós temos aqui diversos tipos, não vou descrever todos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e enjoado. Mas nós vamos falar aqui principalmente das causas. Como eu disse lá no início para vocês, nós temos aquelas 4 causas básicas. A primeira delas é a causa orgânica, ou seja, existe realmente uma doença física que está causando aquilo. Então pode ser um estresse prolongado, um estresse físico prolongado, um esforço grande pode provocar uma crise dissociativa, o uso de alguns tipos de substâncias químicas, e aí eu estou falando de medicamentos e daqueles que não são legalizados também. Nós temos traumas que eu digo realmente trauma, bateu a cabeça, sofreu um acidente, e nós temos as causas de intoxicações também, e o próprio AVC pode provocar uma crise dissociativa, ou epilepsias, podem ser, alguns casos epiléticos têm crises realmente orgânicas, crises provocadas pela lesão cerebral, e pode ter algumas crises dissociativas relacionadas a estresse ou fuga de alguma situação que está deixando a pessoa mais angustiada. Nesses casos é muito importante que se faça uma boa avaliação médica para a gente descartar essas outras causas orgânicas que na grande maioria tem tratamento e a gente pode resolver esses transtornos assim. O outro transtorno, a outra causa que a gente tem para esse transtorno é a causa emocional, que é bastante comum, gente. A pessoa está passando aí por um momento de estresse, de dificuldade na sua vida, ela pode ter uma crise dissociativa, uma crise da amnésia dissociativa, como eu disse para vocês, ela quer fugir daquilo e aí ela começa
ela esquece ou ela cria uma outra realidade para si. Isso pode acontecer por alguns minutos, horas ou até por alguns meses em casos mais complicados. A gente também tem as causas relacionadas à depressão, à ansiedade. Dentro de uma crise de pânico, a gente pode ter uma crise dissociativa, uma dissociação da realidade. A pessoa sente que não está naquele ambiente, sente que não é ela mesma, aquela desrealização e despersonalização que eu falei para vocês no início. E todas elas aí vão entrar dentro da psiquiatria e tem tratamento para elas também. A outra causa que nós temos são as causas mediúnicas, e aí vão ter principalmente duas. A primeira delas é a psicofonia, que é a mediunidade de incorporação. Ah, mas ali é uma crise dissociativa? Em certo termo, sim. Por quê? Quando aquele médium se afasta do seu corpo para que o espírito possa se manifestar, lembrando que o espírito não entra dentro do corpo do médium, há apenas ali uma associação dos fluidos do médium com o espírito que está se manifestando. Nessa associação, o médium se afasta do seu corpo e permite que aquele espírito coloque as suas ideias e os seus movimentos. É muito comum que o médium sinta uma certa anestesia, um formigamento no seu corpo, ou que às vezes ele confunda as suas ideias com as ideias do espírito, principalmente quando ele está começando, ele não tem tanto controle, tanto autoconhecimento do que é dele e do que é do outro. E isso entra sim dentro da dissociação. Não que eu esteja dizendo que é um transtorno, estou apenas dizendo que existe um processo dissociativo ali. Existe esse processo dissociativo também na mediunidade, entre aspas, de desdobramento ou viagem astral. Eu coloco entre aspas porque algumas pessoas dizem que é mediunidade, outras dizem que não. A rigor é um comportamento anímico, ou seja, da própria pessoa, porque não necessariamente existe uma influência de um outro espírito ali. E mediunidade quer dizer troca, intercâmbio, intermediação, daí a palavra médium. Mas durante esse transe aí da desobsessão, durante a viagem astral, essa separação que existe entre o corpo, esse afastamento, dá para esse médium a possibilidade de se sentir em uma outra realidade. Na verdade, ele está mesmo, só que em espírito. E existe essa sensação de desrealização, de despersonalização. Muitas vezes, quando desdobra, esse médium apresenta uma forma diferente do seu corpo lá do outro lado, com outras roupas, às vezes um pouco mais magro, um pouco mais velho, enfim, há uma certa diferença e isso é percebido pela pessoa que está realizando o desdobramento. Daí que a gente diz que existe também uma dissociação aí. Só lembrando, não é uma dissociação patológica. O próprio Código Internacional de Doenças, o CID, que atualmente está na sua 10ª versão, não sei se quando você vir esse vídeo já vai estar com uma outra versão, mas aqui no CID-10 a gente tem, eu vou até dar uma lida aqui na minha colinha para vocês, no CID F44.3, os transtornos de transe e possessão. E vocês vão ver como o próprio CID diferencia um transtorno que é dentro de um conceito religioso e exclui ele como doença, mas ao mesmo tempo fala sobre ele aqui, até para deixar um alerta aí para os médicos. Olha só exatamente o que ele diz. Transtorno caracterizado por perda transitória da consciência e da própria identidade, associado à consciência do meio ambiente, ou seja, a pessoa dá aquela dessintonizada daqui e aí ela é considerada dentro desse diagnóstico, mas ele continua, olha, são estados de transe involuntários, excluídos, aqui é importante dizer, os admitidos em contexto cultural ou religioso. E aqui, o que o CID está dizendo pra gente? Que um transe mediúnico não é uma doença, ele está excluído do Código Internacional de Doenças. E isso é importante a gente trazer para cá, não é um transtorno. A outra causa que nós temos
dos transtornos dissociativos são os processos obsessivos. E por quê, gente? Como eu disse lá no caso da mediunidade, ocorre um afastamento e o espírito exerce a sua influência. Na obsessão é parecido. Esse espírito exerce a influência, só que no caso, o obsediado, ele está sofrendo ali um ataque. Lembrando que é um ataque entre aspas, gente, porque mediunidade, olha só, a obsessão, ela é sempre bilateral. Então, aquele espírito obsediado, ele não é totalmente vítima, ele também tem os seus complexos de culpa e de remorso que o ligam a esse espírito. E criada essa sintonia magnética, eles começam a trocar pensamentos, trocar impressões. E como esse espírito se encontra numa outra realidade, num outro plano, ele consegue ver coisas que o encarnado aqui não veria. E aí ele começa a mesclar os seus pensamentos com o desse espírito e passa a ter essa sensação de desrealização, de estar em outro ambiente, de estar em dois ambientes ao mesmo tempo, porque na verdade o cérebro dele está recebendo as impressões do seu próprio espírito, mas também a do obsessor ou dos obsessores. E aí existe essa confusão mental, essa dissociação. É importante que a gente faça o diagnóstico certinho desses transtornos, gente, principalmente excluindo doenças orgânicas. Então, fazer uma ressonância, uma tomografia, eletroencefalograma, colher a história direitinho, ver como que aquela pessoa, aquele paciente conta a história, como que as pessoas que convivem com ele contam a história, como é a crise, porque muitas vezes ele não se lembra, não é? Eu contei para vocês da amnésia. E tudo isso está relacionado muitas vezes a traumas que aquela pessoa trouxe. Uma vez tendo feito esse diagnóstico, uma boa psicoterapia, muitas vezes de longo prazo, para auxiliar no tratamento daquela pessoa. E aqui eu vou trazer o detalhe de vocês para o transtorno dissociativo de identidade, aquela personalidade múltipla, né? Nós temos dentro da psicologia, nós aprendemos que há uma cisão daquela personalidade, porque ela foi tão traumatizada, principalmente na sua época de infância, que ela não soube lidar com aquilo e ela faz uma quebra. E começa a surgir diversas pessoas dentro daquela mesma pessoa, que cada uma vivendo a sua realidade. Muitas vezes uma não sabe que a outra existe, mas dentro desse quadro a gente pode ter sim que personalidades dessas na verdade foram de reencarnações passadas daquele indivíduo que por conta do trauma saem do seu inconsciente e vêm aqui para o consciente, trazendo as suas angústias da época em que houve aquela reencarnação. E a gente tem que fazer uma terapia muito sistematizada de todas essas personalidades para que a gente possa ajudar. E lembrando, gente, isso é raríssimo. Eu nunca peguei um caso, não conheço colegas que pegaram casos. Então, quando colocam-se aí nos filmes, né, como se fosse uma coisa que tem em todos os locais, não é exatamente assim, tá? Mas é possível e existe essa explicação espírita também. Agora, lembrando, não significa que todo mundo que tem essas personalidades múltiplas são realmente de reencarnações passadas. Alguns casos são realmente psicológicos, a pessoa parou naquela idade, vamos supor 5 anos, quando ela foi abusada na infância, e aí ela cria uma personalidade separada com 5 anos, que na verdade nada mais é do que o foco de trauma que ela precisa resolver. E isso a psicologia explica também. Lembrando, gente, psiquiatria, psicologia, doenças orgânicas, nem tudo é espiritual, embora tudo tenha uma base espiritual. A gente também tem que lembrar que nós estamos num corpo físico e que ele adoece sendo influenciado aí pelo espírito. Portanto, embora as causas base sejam do espírito, a gente precisa tratar o corpo. Então, tomar medicamentos, se for o caso, aprender bastante sobre a sua doença, como ela funciona, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para melhorar.
E lembrando, quando a gente vai lá para o centro espírita ou para a sua religião, seja ela qual for, e faz um tratamento espiritual, a gente vai receber os nossos passes, vai se equilibrar magneticamente, vai receber água fluidificada, vai fazer o evangelho no lar para se reequilibrar melhor, aquele evangelho, leitura semanal todo dia, no mesmo horário. Nós vamos também ouvir as palestras, fazer boas leituras, porque não adianta nada vir a espiritualidade com um monte de medicação para cima de você se a sua sintonia continua lá embaixo. É importante também que você se engaje num trabalho de caridade, num voluntariado que te traga algo de bom e que, ao mesmo tempo, quando a gente começa a se focar na dor do outro, a gente sai um pouco da nossa própria dor, da nossa própria angústia e ainda aprende muito com isso e atrai os amigos espirituais para perto de nós, porque eles percebem o nosso esforço em melhorar. Então não se esqueçam de reforma íntima, psicoterapia, medicação, tratamento espiritual, tudo isso é um conjunto para que você possa melhorar aí do seu transtorno dissociativo ou de qualquer doença psiquiátrica que você tenha. Gostou? Curte, compartilha esse vídeo, comenta aqui para mim se você já teve alguma experiência desse tipo, algum momento aí que você saiu fora do ar e fez alguma coisa estranha. Traz aqui para o pessoal que enriquece muito, ajuda também na divulgação do espiritismo. E não se esqueçam de me seguir nas redes de vídeo curto, @Sentindo Espiritismo, e vejam toda a playlist, gente, já tem muita coisa legal aqui para vocês. Um beijo!